Só um minutinho. Isso, a gravação foi iniciada. Então, beleza. Vamos retomar aqui, ó. Então, o que é a recuperação de estrutura com fibra de carbono, né? A fibra de carbono, então, são filamentos sintéticos formados a partir da carbonização de materiais orgânicos, como o rayon e outros aí. O alcatrão também é outro. Uma característica da fibra de carbono, né? Eu tenho o do tipo High Strength HS, né? Que é de 92 a 96% de carbono, né? O restante são filamentos de alcatrão, nylon, às vezes tem nylon. Essas fibras, elas suportam aí de 1.200 a 1.400 graus centígrados, é bastante resistente a calor, né? E tem módulo de elasticidade de 228 a 241. E aí eu tenho outros três tipos de fibra de carbono, com quantidade de carbono ou um pouco mais, e resistência à temperatura maior também, e módulo de elasticidade também maior, né? Por exemplo, a Ultra High Módulos, que tem 99% de carbono, suporta uma temperatura bem elevada aí, e tem módulo de elasticidade também bem elevado, né? Como eu estava dizendo, né, você precisa preparar a superfície para a colagem do tecido, e essa preparação ela envolve o arredondamento das bordas e o lixamento da superfície de concreto. Depois que você preparou a superfície, você corta o tecido no tamanho adequado, aplica a manta, com o uso de resina, né? E pode aplicar várias demãos de resina sobre a manta, e também, se for necessário, aplicar mais de uma camada na estrutura, isso se for constatado um problema mais grave, né, na estrutura. Aqui vocês estão vendo nessa imagem, né, o funcionário cortando a manta para a futura aplicação em uma viga. Aqui vocês podem observar que a viga já foi revestida com lâminas nesse sentido, e aqui eles estão fazendo no sentido transversal, como se fosse os estribos. Então, numa determinada situação, dependendo da solicitação da viga, você pode ter uma necessidade de colagem de várias camadas de manta. Eu, particularmente, fiz um reparo de viga com fibra de carbono, e a gente não colocou nesse sentido, apenas nesse sentido transversal aqui. Aqui eu tenho uma viga que recebeu aqui uma camada de fibra de carbono, né? Você pode observar que aqui tem uma parte mais escura na viga, que é a resina, que nós chamamos de primário. Você primeiro passa uma pintura de resina, né? E depois vem e aplica a manta. Basicamente, é como se fosse você colar aqueles papéis que o pessoal cola em outdoor, né? Você primeiro passa uma quantidade de cola e depois aplica o papel no outdoor. Na viga vai ser mais ou menos parecido. Você passa uma quantidade de resina, é uma resina epoxídica, né? Passa essa quantidade de resina e depois aplica-se a manta. Como é um tecido, ela vai colar bem, né? Só que aí ele vai endurecer com a que você for aplicando sobre ela. Aqui eu tenho o passo a passo para a colagem da fibra de carbono. Observe que essa viga aqui ela recebeu uma preparação para a colagem. Olha a quina da viga, praticamente ela foi arredondada, né? É uma viga que recebeu o lixamento,
estava bem, num aspecto bem ruim. Aí ela recebeu um lixamento mecânico com lixadeira, né? E aí, depois, as quinas onde ia ser aplicada a manta, elas foram arredondadas. Da mesma forma que foi feito uma reentrância, um sulco de mais ou menos 6 milímetros para a colagem da manta. Por que 6 milímetros? Porque a manta colada em várias camadas vai dar aí uma espessura de 6 milímetros, mais ou menos. Então, assim eu posso igualar depois a superfície da viga. Então, nessa reentrância aqui e nessa, vai entrar a manta. Então, nessas partes mais fundas aqui, vamos dizer assim, entra a manta. Essa viga em particular é aqui em Maringá, ela recebeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis tiras de manta que iam do topo, abraçava a parte de baixo e ia até o outro lado da viga. Na parte de cima não é necessário colocar, porque ela cola bem aqui. Bom, então é assim, o passo 2, eu aplico a resina para a colagem da manta, que é o primário. Então, eu primeiro eu lixei a viga e arredondei os cantos. É óbvio que eu tenho que limpar, né? Eu tenho que promover a limpeza da viga, e pode ser com jato de ar. E depois eu aplico o primário. O que é o primário? Eu pego essa resina aqui, ó, essa resina epoxídica, e aplico uma demão no lugar onde eu vou colar a manta. Tá? Depois eu venho e colo a manta sobre o primário, que é a resina que está na viga. Então eu colei a manta, que é o tecido. Tá? Tecido. Depois disso, eu aplico resina em cima da manta. E a quantidade de demãos vai depender do cobrimento. Se eu cobrir bem os buraquinhos da manta, aí ela vai endurecer e ela vai formar uma película bem resistente. Muitas vezes é necessário você aplicar mais de uma demão. Então, você aplica num dia, 24 horas depois você aplica de novo. Por que 24 horas? Porque é o tempo que a resina leva para endurecer. Existem também, ao invés de tecido, lâminas de fibra de carbono, que já substitui o tecido. Ela já vem com a resina da fábrica, então ela vem em forma de lâmina, parece uma placa de policarbonato, por exemplo, só que é de fibra de carbono. E ela já vem em lâmina. Só que essa aqui não dá para dobrar, tá? Ela só serve para colocar na parte inferior ou em pilares, né? Mas se você precisar dobrar, ela já não, a lâmina já não consegue. Aí teria que ser fibra, teria que ser o tecido e não a lâmina. Até aí tá tudo tranquilo, galera? Tranquilo, né? Beleza. Bom, então eu tenho outros métodos de colagem. Por exemplo, quando eu quero fazer um reforço de uma laje nervurada, eu posso colar só na parte da nervura. Se eu tivesse uma cubeta aqui, uma parte da cubeta fissurada, também eu poderia colar, né? Nessa parte do, da onde fica a cubeta da laje nervurada. Nesse caso específico aqui, o reforço foi colocado na face inferior aqui da nervura. Numa laje maciça, por exemplo, eu posso simular as armaduras da laje. Então, eu faço a colagem exatamente
aonde seriam as armaduras inferiores ou superiores da laje. Vai depender também do cálculo estrutural. Aqui, por exemplo, ó, você tem o reforço com fibra de carbono, na onde está havendo fissuração por flexão. Então, as vigas, quando elas sofrem, no caso é aqui, né? Quando elas sofrem esforços de flexão, né? É comum que a fissuração aconteça mais ou menos com essa configuração aqui, ó, tá? Oh, meu Deus. Então, é assim que as fissuras aparecem, tá? Da mesma forma do outro lado. A viga sofreu flexão e aí as fissuras aparecem desse sentido. Então, por isso que a fibra de carbono foi colada nesse sentido. Já é sabido que essas fissuras aqui, elas tendem a ter uma inclinação de 45 graus. E à medida que vai se aproximando do centro, a fissura ela começa a ficar na vertical. Então, se uma viga tivesse fissuração também no centro, na vertical, você poderia colocar o tecido da fibra de carbono também na região central da viga. Mas, normalmente, as fissuras que mais surgem por flexão seriam essa característica aqui. Então, por isso a colagem da fibra de carbono procura acompanhar. Também nada impede de que você faça a colagem da manta nesse sentido. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer aqui a colagem da fibra de carbono, eu poderia colocar assim, ó, não é uma obrigatoriedade, né, fazer ela inclinada. Né? Eu já fiz reparo dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a fibra de carbono poderia entrar assim, vertical, ao sentido da fissuração. Vou escrever aqui, ó, fibra de carbono. E aqui é a fissura. Ok? Aqui eu tenho um reforço de uma viga, né? Uma viga alta, e a fibra de carbono ela foi executada na extremidade, próximo ao pilar. Como eu disse, é onde surgem maiores incidências de fissuras, é próximo ao pilar. Aqui eu tenho já um reforço realizado em um pilar com fibra de carbono. Observe que existe uma camada de manta de fibra de carbono aqui nessa face do pilar. No centro do pilar deve ter, dos 4 lados do pilar deve ter recebido. E depois foi passado aqui no caso, uma, um, uma outra lâmina de fibra de carbono dobrando em todo o perímetro do pilar e sobrepondo essa camada aqui. Então significa o seguinte, que ele está fazendo como se fossem as armaduras principais aqui e aqui como se fossem os estribos, tentando segurar o esforço, né, do pilar. Então, se eu tenho uma carga aqui, ó,
uma carga muito grande aqui e o pilar não foi suficiente, né, para suportar essa carga, o que vai acontecer? Ele vai tentar fazer isso aqui, quer ver, ó? Carga Q, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. O que vai tentar acontecer com o pilar? Vai fazer isso aqui, né? Esse embarrigamento aqui, vamos dizer assim, né? Então, para evitar isso aqui, né? Para evitar isso, aí coloque-se a fibra de carbono. Então, esse aqui seria o pilar sem a fibra de carbono. Tá? Então, seria um exemplo submetido de um pilar que, como que ele ficaria? Ele se deformaria, né? Se deformaria e ficaria dessa forma. Acho que eu tenho uma imagem disso aí. Vou ver se eu acho aqui para vocês entenderem melhor. É, tem. Vou pegar a imagem para vocês entenderem melhor esse desenho aqui. Um minuto, porque a internet aqui hoje não está colaborando. Pessoal, e aí? E a semana de prova? Já está tudo certo, né? Já está definidas as datas? Oh, meu Deus, a internet está lenta demais aqui. Não consigo pegar a imagem para vocês. Mas vamos tocando enquanto isso aí. Não saiu ainda para vocês a semana de prova? Meu Deus do céu. Bom, vamos dar continuidade então, já que a internet não quer baixar, não estou conseguindo baixar uma imagem aqui. Então vamos dar continuidade. Bom, mas basicamente seria isso aí, o pilar sem a fibra de carbono. E com a fibra de carbono, né, para tentar evitar isso aí, né, teria essa característica de reparo aqui, né? Então, seria.
Assim eu evitaria, né, essa deformação. Tá? Ah, o, a fibra de carbono ela tem várias vantagens, né? Ela é um material extremamente, né? Até vou colocar aqui, ó. Vantagens, desvantagens. Então, vantagens. Material, vamos colocar embaixo aqui. Material extremamente leve. É, é, possui elevada resistência à tração. Possui elevada resistência ao fogo. Mas tem as desvantagens. Desvantagens. Elevado valor do material necessário emprego de mão de obra especializada para a aplicação da manta. Então, eu tenho essas vantagens e desvantagens. Outra desvantagem aqui também, né, necessidade de especialista em cálculo estrutural na área de fibra de carbono. Não é qualquer profissional que consegue dimensionar para você a quantidade de fibra, né? Então, eu tenho essas vantagens e desvantagens. E uma maior desvantagem, né, de todas é mesmo o valor do material e da mão de obra, porque eu preciso de mão de obra especializada. Então, o custo acaba sendo elevado. Okay? Mas, em compensação, né, eu tenho outra vantagem aqui também que eu estou lembrando aqui agora, é a seguinte. A, o projeto de arquitetura pode ser mantido. Ou não há, sem alterações bruscas de geometria, né? Uma vez que no caso de outros tipos de reforços, né, a gente muitas vezes pode ter a alteração brusca da geometria da viga ou do pilar, né?
Bom, aí agora nós vamos falar sobre reforços com estrutura metálica. Até aí tá tudo tranquilo? Sim, né? Então, em alguns casos, né, onde não se tem a informação do cálculo original ou na modificação a ser feita da estabilidade da estrutura, pode ser viável usar fibra de carbono. Pode não ser viável usar fibra de carbono, né? Quando você não tem aí informações do cálculo estrutural. Por que pode não ser viável? Porque você pode ter uma quantidade de fibra, de mantas, né, que elevaria muito o custo, né? Então aqui está relacionado, né? Pode não ser viável usar fibra de carbono. Então, por quê? Por conta do custo, custo elevado. Nesse caso, o reforço de estrutura metálica pode ser realizado, né, porque tem um custo menos dispendioso do que o custo de uma fibra de carbono, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma laje que, por algum motivo, está passando por deformações, né? Então, ela pode entrar aqui, uma viga metálica, no intuito de auxiliar, né? Observe que essa viga metálica, ela está sustentando aqui uma laje e ela está fixada a uma outra viga metálica que foi presa à viga de concreto, né? Eu já fiz reparos dessa forma. Então, se você tem aqui, por exemplo, só um minuto para tentar desenhar aqui para vocês, visto, né? Eu tentando ver aqui de lado, né? Eu tenho uma viga de uma laje aqui e uma viga de concreto aqui, né? Nesse caso específico aqui, né? O que foi feito? Ah, foi colocado uma viga de aço aqui, sobre a laje. Então, aqui eu tenho, vamos escrever aqui para facilitar o entendimento, né? Laje, viga de aço. De concreto. Então, e aqui ele recebeu também outro reforço de, de uma viga de aço que abraça essa outra viga aqui, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, eu tenho aqui ó, um reforço. Se você tiver um pilar aqui, como está no desenho, também pode descer com um reforço metálico aqui. Essa ligação aqui, muitas vezes, é feita por solda, tá? E aqui é passado parafusos, né, que atravessam o
lado. Então, eu tenho um parafuso que vai de um lado ao outro, né? Para facilitar prender os dois lados de chapa metálica, né? Então, aqui eu vou ter um parafuso passante, né? Ok? Então, seria assim, mais ou menos, o reforço de uma estrutura com chapa metálica. No caso aqui específico, né, é uma viga C, né? As duas são viga C. Aqui eu tenho um reforço estrutural com chapa metálica. Observe novamente que é próximo ao pilar. Então, provavelmente, deve ter ocorrido fissurações a 45 graus, próximo ao pilar, próximo ao apoio, e aí foi instalado as chapas, né, metálicas, no intuito de resolver o problema de flexão. Da mesma forma que do exemplo anterior, a chapa metálica ela foi parafusada a uma outra chapa metálica do outro lado, conforme mostra aqui um esqueminha de um desenho 3D. Então, chapa de um lado, chapa do outro, parafusos passantes, né, para ajudar no reforço da viga metálica. Isso aqui é uma obra que foi projeto nosso aqui do escritório, tá? Bom, aí eu tenho um teste rápido aí antes de encerrar o conteúdo. Conforme vocês viram aí na aula, qual a forma de preparação da estrutura de concreto para a colagem da manta de fibra de carbono? Qual seria a resposta aqui conforme a aula de hoje? Alguém aí pode chutar? Pode escrever também se não quiser falar. A gente falou hoje aí, como que eu prepararia uma viga para... Alinhamento das bordas e lixamento da superfície. Isso, Liz, muito bem, tô vendo? Então, que bom que tem gente assistindo a aula, né? Então, arredondamento das bordas e lixamento da superfície de concreto. Perfeito, viu, Liz? Parabéns. Quais as formas de fornecimento da manta de fibra de carbono? São duas formas. Acharam? Vou responder. Em forma de tecido e em forma de lâmina, tá? Lembrando que em forma de lâmina não consigo dobrar, né?
Ele vem em lâmina mesmo, uma placa. E a última, que tipo de resina é utilizada na colagem de fibra de carbono? Resina acrílica, resina à base d'água, verniz ou resina epoxídica? Professor, será que é a epoxídica? Isso, epoxídica, Chayane. Muito bem, é isso mesmo. É isso aí. Então, a resposta correta aqui seria letra D. Ok? Então, esses aí são as respostas que a gente esperaria desse conteúdo de hoje, tá bom? Bom, galerinha, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso aí. Alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram colocar? Ficou entendido o conteúdo? Para mim tá tranquilo, professor. Até aqui tranquilo. Então, o coordenador pediu para que vocês pediu para que eu desse para vocês um prazo para vocês entrarem lá no sistema e responder, acho que é a avaliação lá, né? Como é que chama lá? Avaliação institucional lá, não é? Então, por gentileza, usem esse tempinho para fazer isso, tá bom? A gente vai encerrando por aqui e até a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Até, professor. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, um beijo para vocês, fique com Deus, até a próxima, tá?